viajar para Portugal e está pensando se vale a pena conhecer Porto? Aqui eu vou te passar tudo que eu fiz ficando 30 dias na cidade. Olá, eu sou Gisele Jinklins, eu sou nômade digital e eu viajo o mundo com o meu marido e o meu gato. Eu já fiquei 3 meses em Portugal, passando por Lisboa, Porto e região de Algarve, então já tem bastante conteúdo aqui no canal para você conferir. E aqui eu vou falar o que eu fiz em Porto, então já deixa seu like, se inscreve no canal que vem bastante conteúdo bom pela frente. Museus da UOL. A UOL ela é um complexo com museus e restaurantes e a gente comprou um pacote com 5 entradas de museus, que a gente tinha até 3 meses para gastar. Então aqui eu vou passar todos os museus que a gente foi na ordem que a gente decidiu ir. O primeiro que a gente decidiu ir foi o Museu do Chocolate, que conta a história do chocolate. Se você já foi para Gramado, no mundo do chocolate, onde tem várias esculturas de chocolate, pode ser bem legal trazer criança. Esse museu ele é um pouco mais técnico, para quem tá com paciência para ler. Então eu não acho que seja um museu que uma criança vai se divertir. Apesar disso, todos os museus da UOL trazem algum tipo de interação. Nesse você vai conseguir comer um pedacinho de cacau, que por sinal é bem amargo. Você consegue sentir o cheiro do cacau produzido em diversos lugares do mundo. Então você nota como o clima e a terra influenciam no aroma e no gosto do cacau. No início do museu também você ganha uma mocinha de chocolate, que é pequena, que você pode optar entre chocolate branco, ao leite ou meio amargo. Lá para quase o final do museu também tem uma máquina em que você pode tentar pegar uma caixa de chocolate. O legal é que mesmo que você não consiga pegar uma caixa grande, você vai ganhar um prêmio de consolação e vai ganhar um chocolatezinho pequenininho, que foi o meu caso. E o contra do museu é que particularmente eu não gostei do chocolate que eles deram, logo eu nem fiquei tentada a comprar mais chocolate na lojinha. O Pink Palace é um museu do vinho rosé e foi o museu que eu mais gostei do complexo da UOL. E, inclusive, tem um vlog aqui no meu canal do dia que a gente foi pro Pink Palace que tá bem divertido pra conferir. A gente tem uma apresentação aqui sobre o vinho rosé, que é muito legal, logo na entrada do museu. A gente também ganha esse copinho aqui pra degustação e essa pulseirinha rosa com os 5 pinos. Cada pino é para uma degustação de um vinho. Também, à medida que você vai conhecendo as salas, você vai tendo explicações sobre os vinhos rosé. Um contra só é que aqui as explicações são todas em inglês. Nos outros museus da UOL tinha explicação em inglês e português e aqui não. Além das provas de vinhos, que são muito boas, também tem várias interações que você faz ao longo do museu. Você pode entrar numa piscina de bolinha, você pode entrar em banheiro, você entra num carro rosa grande assim. Enfim, ele tem vários cenários também muito bonitos que você consegue tirar fotos. Então é um museu bem interativo e bem divertido. The Wine Experience é o museu principal do complexo da UOL e você consegue descobrir várias coisas. A história do vinho, os métodos de produção e vários tipos de vinhos existentes. E também temos vlog desse dia que a gente foi nesse museu, que tá bem legal e você encontra aqui no canal. E além de contar a história do vinho, tem várias interações que você consegue fazer ao longo do museu. Tem 2 quiz para você responder, tem uma parte que você prova umas balinhas ali para você ter uma mistura de sensação entre aromas e sabores. Daí depois eu e o Giovanni a gente foi indo nos do lado, achando que mudava o sabor. E basicamente é tudo igual, só para quando o museu estiver cheio. Então a gente foi experimentando vários grãozinhos. Enfim, não sei se podia, mas foi o que aconteceu. Também tem uma parte que você vai sentir diversos cheiros e você vai tentar descobrir que cheiro é e depois ele vai te dizer qual que é. E ali são os aromas que podem estar dentro de diversos vinhos. Então ele é bem interessante porque tem meio que uma imersão que você vai fazendo enquanto passeia no museu, o que torna a experiência bem mais divertida. Além disso, o museu tem algumas salas com música e alguns cenários bem bonitos que você pode aproveitar para tirar umas fotos bem legais. E por fim, o mais esperado, você vai poder fazer as provas de vinho. Diferente do Pink Palace, que você vai ter ali provinhas ao longo do museu, aqui as provas acontecem todas no final, junto com o expert de vinhos. Então ele vai te explicar várias coisas enquanto você vai fazendo a degustação. Você vai provar um vinho branco, um vinho tinto e, por fim, um vinho do Porto. E o vinho do Porto foi o que eu mais gostei. Ainda por cima, eles deram uma provinha de chocolate, que era um chocolate bom, que você faz ali a prova junto com o vinho do Porto. Porque o vinho Porto, culturalmente em Portugal, ele tá muito associado com a hora da sobremesa. Então, por isso que eles entregam ali o chocolate. Aqui é um museu que conta a história de Portugal com enfoque na cidade do Porto. A gente vai ter as explicações em inglês e português, porém, alguns vídeos eles só vão estar em inglês. Aqui é um museu para quem gosta de história. A gente vai ter sobre a Era das Navegações, sobre a família real portuguesa, sobre quando parte da família real veio para o Brasil, sobre também conflitos internos que ocorreram dentro de Porto e disputas ali contra a França. E por fim, fomos no museu sobre cortiça. Como vocês podem imaginar, esse foi o último museu porque era o assunto que a gente tinha menos interesse de conhecer.
E o legal é que a gente foi surpreendido no Museu de Cortiça, porque eles contam a história de Cortiça de um jeito que realmente prende atenção. O museu ele também é bem interativo e a gente aprende sobre o método de produção das rolhas de vinho e também de vários outros produtos que podem ser feitos com cortiça. Para vocês terem uma ideia de interação, a gente descobre o nosso peso em números de rolhas e garrafas de vinho, tem minigames, a gente consegue ali ouvir sons de bichos que vivem nesse ecossistema que são produzidos às cortiças. A gente também consegue ver vários produtos que são produzidos com cortiças, inclusive também tem uma área ali, tem meio que uns blocos, assim como se fossem de Lego, sabe, para montar, todos feitos de cortiça. Então realmente é um museu que acaba aprendendo e foi divertido de conhecer. Carregando. « 11.791 rolhas. Jardim do Morro, para mim, foi o melhor lugar de Porto. E não fica em Porto, na verdade, fica em Gaia. Que Gaia é a cidade vizinha de Porto. Então você tá em Gaia, você vai ter o Jardim do Morro, você vai ter ali a ponte, né, passando ali e vendo todo o Rio Douro. E do outro lado temos Porto. Então nada melhor do que ver Porto não estando em Porto, não é mesmo? Ele é um parque aberto que você consegue simplesmente ficar ali de boa e você consegue levar comida e bebida para fazer um piquenique. E ele tem uma energia muito boa. Muita gente vai para esse Jardim do Morro, principalmente ver o pôr do sol, que eu acho que é o momento mais incrível do dia que você pode fazer, é ver o pôr do sol estando no Jardim do Morro. E ali você vai ter várias coisas incríveis. A energia da galera é muito boa. A gente presenciou pedido de casamento. A gente teve música brasileira com rodinha, o pessoal cantando, se divertindo assim aleatoriamente. E também tem o evento Rua Street Food Market, que vai ter ali música e também várias barraquinhas ali de food truck para você aproveitar e comer. Então assim, é realmente bem legal. É um lugar que tá sempre movimentado, tá sempre com uma energia muito boa. Eu acho que vale muito a pena ir. O máximo de vezes que você conseguir. E à medida que vai escurecendo, também vai ficando muito bonito, porque a iluminação da cidade é perfeita durante a noite. E você consegue observar a ponte, os barquinhos, o rio. É realmente muito bonito. E se você quiser uma vista mais do alto, na frente do Jardim do Morro, tem o Miradouro e Igreja Serra do Pilar, que você pode subir e também tem uma vista incrível da cidade. E aproveitando para falar de outras igrejas, além da Igreja Serra do Pilar, não tem como ir para Porto sem visitar a Igreja dos Clérigos. Ela foi fundada no século XVIII e ela é muito bonita por dentro e por fora, além de ter uma torre que você consegue ter uma vista incrível da cidade. Mas, para mim, o mais importante é que acontece o espetáculo Espíritos, que é uma imersão muito fantástica que vale muito a pena ir. São 30 minutos de jogos de luzes que ocorrem dentro da igreja. Você paga 10 euros para entrar e crianças de até 10 anos não paga. E você vai realmente estar ali numa experiência de fantasias, de música, de luzes, de cenários mágicos acontecendo, que é maravilhoso. E como o Espíritos acontece no final da tarde para a noite, já separa aí uma noite para você conhecer esse espetáculo. Pelas ruas de Porto, você vai se deparar com várias igrejas que são muito charmosinhas, revestidas com azulejo azul e branco, sendo a mais famosa e parada obrigatória visitar a Capela das Almas. A Igreja das Almas é bonita, mas olha isso. Que igreja fofinha. Ao lado ali da estação de São Bento, a gente tem essa igreja. E se você quer ver mais obras de arte na forma de azulejo, não deixe de visitar a estação São Bento, que tem mais de 20 mil azulejos pintados na parede.
E aqui a gente tem uma lenda mesclada com verdades. Em 1834 ocorreu a extinção da Ordem Religiosa de Portugal. E a Estação São Bento antes era um convento e lar de várias freiras. Então foi definido que seria mantido esse lar enquanto as freiras vivessem. E após isso, então poderia ser reformado, no que a gente hoje conhece como Estação São Bento. Só que a última freira viveu por mais 58 anos após esse decreto. E dizem as lendas que a gente ainda consegue ouvir lá da estação os ecos dela rezando. E essa lenda e muitas outras a gente ouviu na nossa próxima experiência. A gente gostou tanto do espetáculo Espíritos que teve dentro da Igreja dos Clérigos, que quando a gente viu lá que tinha outros folders, que acontecia outros espetáculos, em outro lugar, né, mais afastado, mas com outros temas, a gente decidiu ir e conhecer. Tinha vários temas, sobre o Egito, sobre Monet, sobre Van Gogh e sobre a cidade do Porto. E a gente decidiu optar pela cidade do Porto para conhecer um pouco mais a história do local. E aqui algumas vantagens dessa experiência. Primeiro que é bem diferente de ir num cinema, porque para qualquer lugar que você olha, tem ali projeções na parede, então é bem imersivo. E uma diferença em relação aos espíritos, que os espíritos você via sentado. E aqui você poderia caminhar pela sala e tá ali meio que procurando novas projeções pelas paredes, ou também se você quiser optar e ficar sentado, você também pode. E aqui algumas desvantagens. Essas desvantagens são mais em relação ao tema que a gente escolheu. Então hoje, se eu fosse optar de novo, eu acho que eu pegaria ou Van Gogh ou Monet. Porque a gente acabou pegando um tema que as paisagens elas eram muito escuras. Então eu acho que se fossem coloridas, assim, como inclusive no Espíritos eram bem coloridas, fica bem mais bonito, fica bem mais alegre, fica bem mais contagiante de ver. E aqui o modo como eles contaram as histórias. Porque eles não deixaram de modo cativante, que você se envolve com o personagem e você torce por eles. Basicamente é uma forma meio frio, meio impessoal, que se torna até levemente entediante. A livraria Lelo, ela é a mais famosa de Porto e ela é muito bonita, principalmente ali a escadaria central. Justamente por ser famosa e por ser bonita, ela é muito lotada. Uma observação é que para você entrar na livraria você precisa pagar e precisa ter hora marcada. Então fique atento caso você queira entrar na livraria. Finalmente chegamos aqui na Lelo, a gente entra uma, mas mesmo com hora marcada, tem que pegar uma fila, tem que aguardar um pouquinho. E aqui, como curiosidade, existiam boatos de que a escritora da saga de Harry Potter tinha se inspirado nessa livraria ali para fazer as escadarias que se mexem em Hogwarts. Porém, ela já disse que não é verdade, então sem graça. E aqui, ainda falando desse universo de Harry Potter, uma coisa que eu notei é que o uniforme que é utilizado na Universidade de Porto é muito parecido com as vestes que os alunos utilizam em Hogwarts. Porém, mais uma vez, a escritora falou que não se baseou e não tem nada a ver, só coincidência. E a gente viu tanto estudante de uniforme porque a gente deu a sorte de estar na cidade enquanto acontece a queima das fitas, que é a maior festa universitária que acontece ali em Porto. Então, basicamente, a gente estava caminhando e vendo os bruxinhos, aliás, os estudantes, passeando pela rua. Essa aqui é a Universidade de Porto, aqui eles fazem o festival da queima das fitas, que é uma tradição que comemora a passagem de quem se formou. Ela começou em 1920, um ano antes começou na Universidade de Coimbra, em 1919, e hoje é um festival tão importante que é o segundo maior festival da cidade de Porto. E com certeza que não pode faltar é fazer caminhada às margens do Rio Douro, tanto do lado de Gaia quanto do lado de Porto. São várias lojinhas, tem vários restaurantes e a energia ali, ao visual, é muito bonito. Eu particularmente gostei mais do lado de Gaia, porque ele é menos movimentado, justamente por ser menos famoso que Porto, e eu achei os restaurantes bem mais gostosos. Em Gaia também, se você quiser, você consegue de uma ponta a outra com um bondinho. E falando do Rio Douro, com certeza vale a pena fazer um passeio de barco. Tem vários tipos de passeio, com vários preços e várias durações, inclusive alguns você vai visitar vinícolas, mas o que eu optei foi um pouco mais curto, que só ficava realmente ali no Rio Douro e passava por baixo de várias pontes. Eu vou falar algumas dicas pra vocês, mas antes para tudo, escreve aqui nos comentários qual desses lugares até agora vocês têm mais vontade de conhecer.
ver a cidade à noite. Aqui é uma dica um pouco mais genérica, mas é que simplesmente a iluminação noturna de Porto é muito incrível. Você só de caminhar pelas ruas você vai ficar deslumbrado. Então, simplesmente caminhe ali pelas áreas mais movimentadas, pelos lugares que você se sente confortável e realmente aprecie a vista. Artistas de rua. Isso não é algo que você vai procurar, mas simplesmente passeando pela cidade, você vai ver em vários momentos artistas de rua. E uma coisa legal que eu senti que é diferente de outras cidades, é que ali os artistas eles parecem mais prestigiados. Você vê realmente bastante gente parando e ouvindo e batendo palma e fazendo roda. Então, assim, tem uma energia realmente diferenciada. E aqui a gente viu várias coisas. A gente viu dançarinas, a gente viu cantores e a gente até viu um moço fazendo música com legumes. McDonald's. Eu não acho que vale a pena ir até um McDonald's, mas se você estiver passando perto, vale a pena entrar, porque o McDonald's por dentro realmente é bem bonito. Olha esse McDonald's, ele é cheio de vitrais, ele é muito bonito. Um ponto divertido é que tem várias cabines telefônicas vermelhas pela cidade. Tem algumas pichadas, mas você consegue encontrar várias inteiras pela cidade, então elas são bem bonitas. Bom, se você viu meus vídeos de Lisboa, viu que eu aproveitei enquanto estava na cidade para conhecer ali os arredores. Inclusive, eu conheci Sintra e Cascais, que para mim são lugares fantásticos que vale muito a pena ir. Enquanto eu estava em Porto, eu tive a brilhante ideia de aproveitar para conhecer uma praia perto também. E assim eu fui para Matosinhos. Matosinhos é uma praia bonita, com uma faixa de areia grande e tem um castelo à beira-mar. Mas, honestamente, tirando a comida, eu não gostei do passeio. A cidade, ela é só vento. É tão absurdo o vento na cidade que em praias normais, quando você avista as pessoas na areia, você vê elas aqui com guarda-sol. E lá não, você via elas com paravento. Eu nem sabia que essa bugiganga existia. Porque é tanto vento que para as pessoas ficarem na praia e ser minimamente agradável, elas realmente usam paravento. Então realmente é um passeio que eu não indico e eu não voltaria. Como a gente foi pra Matosinhos e a gente não gostou, a gente aproveitou pra ver o que dava de fazer ali no nosso dia. E foi aí que a gente decidiu ir pro Parque Jardim da Fundação Serralves. Ele tem um museu logo na entrada que a gente acabou optando por não ir e realmente explorar mais ali a parte de natureza. O parque ele é bem bonito e tem bastante caminhos que você pode fazer. Além disso, ele tem algumas coisas também legais. Ele tem um espelho ali bem grande que reflete a área de jardim de uma forma que fica bem bonito. Ele tem um lago e, o que eu mais gostei, ele tem vários caminhos que você passa assim por cima das árvores. Vocês sabiam que o nome Portugal tem inspirações nas regiões de Porto e de Gaia? Então, será que se o nome do país fosse inspirado em Lisboa e Setúbal, seria Listúbal? E por que não fazer uma comparação Porto versus Lisboa? Inclusive, se você já foi para essas cidades, escreve aqui nos comentários qual você gostou mais e por quê. E aqui vai algumas considerações minhas. Se você está pensando em economizar, Porto é a escolha certa, porque aqui você vai ter hospedagens e alimentação bem mais em conta. Em Porto, as pessoas são mais acolhedoras. Se você gosta mais de uma cidade pequena, Porto vai ser a melhor escolha. A culinária de ambas são muito boas, porém, em Lisboa você vai ter mais opções. E de transporte, apesar de ambas serem muito boas, Lisboa é melhor, porque em Porto o transporte ele fica mais ali nas áreas centrais. O clima de Lisboa é melhor, porque a cidade é mais quente e tem menos vento. Se você prefere uma cidade maior, Lisboa vai ser melhor. E por fim, os arredores na cidade, por mais que eu não tenha ido para tantos lugares perto de Porto, eu achei que Lisboa vence, porque realmente tem muita coisa bacana para fazer ali perto, inclusive minhas favoritas, como eu já falei, Sintra e Cascais. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem saber mais sobre Portugal, tem bastante conteúdo aqui no canal. Então já deixa seu like, se inscreve aqui e nos vemos no próximo vídeo. Eu tô com um olho aqui e um olho em ti, que tu vai subir no meu notebook. E tu subiu. Gatinho, gatinho. Eu vou te capturar e te mostrar, ó, que tu tá fazendo coisa errada. Coisa errada, estúpido.